estava perdido. Decidi voltar a estudar. Com 30 anos na sala, com jovens de 17, estudando química, biologia, física e outras matérias, e depois para a universidade. Fiz isso, trabalhei em diversas áreas, e agora, com 41 anos, penso. Eu. Reflito e eu. Parece um filme. Existe uma linha tênue no amor rígido, e o treinador ultrapassou-a em todos os sentidos: abuso físico, emocional e mais tarde sexual. É sem dúvida um relacionamento tóxico. Foi muito difícil, pois senti. A primeira coisa que ele fez foi beliscar meu tríceps quando eu tinha 13 anos. Ele disse que eu precisava perder cerca de 13 quilos para ser boa. Lembro de pensar naquele momento: eu vou te provar, eu vou te mostrar. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. Sou o Anthony, ex-advogado virado ciclista e apresentador de podcast na Irlanda. Aqui compartilho pessoas e ideias para otimizar saúde, felicidade e longevidade. Hoje, com a ex-campeã mundial Genevieve Janssen em uma conversa inédita. Quero começar agradecendo a Genevieve pela coragem de enfrentar os problemas sobre os quais ela fala tão eloquentemente hoje. Espero que este vídeo seja compartilhado como um alerta para atletas, treinadores e pais, para ficarem atentos aos sinais de alerta de abuso mental ou físico no esporte. Genevieve é uma ex-ciclista profissional do Canadá. Foi campeã mundial de estrada e contrarrelógio em 1999. Esta é uma história comovente de triunfo, doping, agressão e abuso sexual. Antes de começarmos, tenho um pequeno favor a pedir. No momento, cerca de 90% dos espectadores ainda não se inscreveram. Se achar os vídeos valiosos, por favor, inscreva-se para ajudar a crescer o canal e atrair mais convidados. Apoie também os patrocinadores listados abaixo. Aproveite a conversa com Genevieve Janssen. Bem-vinda ao podcast Roadman Cycling. Ei, obrigado. É divertido estar aqui. Às vezes, quando paro para refletir sobre minha vida, consigo visualizar os diferentes capítulos que vivi. Primeiro como jogador de futebol, depois como acadêmico de direito e mais tarde como ciclista. Enquanto escrevo no sofá, tenho a sensação de estar assistindo a um filme. Parece que aquelas experiências não me pertencem, é uma sensação estranha. Como tudo isso aconteceu comigo? Essa desconexão me intriga. Um psicólogo poderia sugerir terapia para lidar com isso. Você já olhou para trás e se perguntou se aquilo foi real? Se realmente foi você quem viveu aquelas experiências? Com certeza, 100%, como você. Acho que vivi algumas coisas que, basicamente, são uma sequência de eventos que eu não faço ideia de como entrei, como sobrevivi, como saí e onde estou agora na minha vida. Então é uma coleção de experiências diferentes. Algumas são horríveis, outras são boas. Voltei para ir à escola aos 30 anos, pois no Quebec terminamos o ensino médio aos 16. E depois, há 2 anos de transição antes da universidade. Eu pulei essa etapa, indo direto para o ciclismo profissional. Após 5 anos perdido, decidi retornar aos estudos aos 30 anos, ao lado de jovens de 17 anos, estudando química, biologia, física e mais, até chegar à universidade. Trabalhei em diversas áreas desde então e agora, aos 41 anos, estou aqui, refletindo sobre tudo. É como se fosse um filme. Assim como você, tenho um amigo, ex-ciclista profissional, que voltou para tirar o diploma de contabilidade, provavelmente no início dos 30. Ele estava entre jovens de 18 e 19 anos na escola e contou que eles perguntavam na sala de aula: "Você fez o trabalho de casa ontem à noite?" Riam quando não tinham feito e ele respondia: "Claro que fiz. Por que não faria? Estou aqui para isso." Há uma grande diferença com os alunos mais maduros. Exatamente, né? Foi a mesma experiência para mim. E, sabe, depois de quase 15 anos fora da escola, seu cérebro fica meio enferrujado.
Então, para voltar ao ritmo das coisas e, sabe, para reacender o pensamento crítico e toda a metodologia de estudo, eu tive que fazer minha lição de casa. Basicamente, eu estava trabalhando ao máximo para pagar tudo, e o resto do tempo eu passava nos livros. Eu não pratiquei esportes, nada mais. Eu realmente queria conseguir aquele diploma. O ciclismo é uma bolha para a maioria das pessoas com trajetórias tradicionais no esporte. Os ouvintes entenderão melhor ao conhecer sua história não convencional no ciclismo. Mesmo os mais experientes têm dificuldade em sair dessa bolha, como você. Imagino o quão desafiadora foi essa transição com seu caminho não tradicional no ciclismo. Foi muito difícil porque me senti, e provavelmente como a maioria dos atletas que tiveram uma boa experiência. Quando você sai do esporte, quando decide se aposentar, você não tem ferramentas reais para a vida. Na maioria das vezes, você não tem uma educação superior. Então, seus únicos caminhos são permanecer no esporte, seja treinando, gerenciando ou, sabe, trabalhando para patrocinadores. Mas quando você quer mudar sua vida, quando você quer criar uma identidade fora do esporte, eu não encontrei que eu tinha ferramentas para a vida real. Eu me sentia como se tivesse 25 anos e estava começando aos 16 novamente, sabe, para aprender o que eu quero, o que não quero, no que sou bom. Eu me sentia quase não inteligente porque minha capacidade intelectual não era tipo super estimulada quando eu era atleta, porque eu estava sempre cansado. Você sabe, você compete, treina, come, assiste TV e vai dormir. E então, quando o ciclismo começa a ir mal e você tem um dia ruim ou uma semana ruim ou está cansado, você não tem mais nada para manter sua autoestima. Sabe? Alimentada, com algo que vai te lembrar que você é uma boa pessoa e tem valor no mundo. Então, tive muitos anos difíceis após minha carreira. Com que idade você começou a levar o ciclismo a sério? Muitos de nós íamos para a escola de bicicleta quando crianças. Mas, focando no ciclismo de alto rendimento, quando isso começou para você? Ciclismo de performance, acho que tinha 14 anos, quando me sentei com meu treinador na época e disse, sabe, eu queria tentar para valer, eu queria ir para os campeonatos canadenses e para o mundo, os campeonatos mundiais. Eu não sabia antes, aos 14 eu tinha um namorado que estava na seleção nacional e ele disse, sabe, Jen, existem campeonatos mundiais para mulheres juniores e eu não fazia ideia. E quando eu soube disso foi algo que me interessou. Mas desde muito jovem, talvez com 5 ou 6 anos, eu sabia que queria ir para os Jogos Olímpicos. Não sabia em qual esporte ou como, mas sempre foi um sonho meu. Então, aos 14 anos foi ali que decidi focar nos treinos. Seu treinador é uma figura importante na sua história. Quando você menciona seu treinador, é o mesmo que esteve com você nos momentos difíceis? Talvez eu pronuncie errado. Meu francês é terrível, mesmo após um ano competindo na França. André Ubut. É isso mesmo. Sim, é a mesma pessoa. Como você conheceu o André? Na verdade, eu tinha cerca de 13 anos. Era primavera e senti que precisava fazer algo na minha bicicleta. Decidi ir a uma loja de bicicletas na minha pequena cidade em Lachine, na ilha de Montreal, e lá ele me atendeu. Apesar de ser professor de educação física, ele também trabalhava na loja nos fins de semana durante o verão. Ele me auxiliou com a bicicleta e conversamos sobre minhas corridas. Lembro-me claramente dele beliscando meu tríceps e mencionando que eu precisava perder peso. Naquele instante, decidi provar o contrário. E então, o treinador que estava antes dele conseguiu um emprego de verdade, então ele não podia realmente cuidar da equipe de ciclismo. Eu sabia que ele era um treinador, então meu pai e eu fomos falar com ele e pedimos um programa de treinamento para minha filha. Ele concordou em fornecer intervalos e um programa. Então, comecei imediatamente após aquela primeira experiência ruim. Ao pensar sobre isso agora, fico um pouco hesitante. Até o primeiro encontro com ele não foi dos melhores. Mas também. Sabe, acho que é importante se tratar com amor e ter compaixão consigo mesmo, considerando o contexto cultural do ciclismo.
Quando entrei para minha equipe francesa, o diretor levantou minha camiseta, beliscou minha gordurinha lateral e disse que eu precisava perder 4 quilos. Mesmo com 7% de gordura corporal, ele insistiu que eu ainda tinha 4 quilos para perder. Naquela época, não questionei isso, pois estava imerso em um ambiente tão exigente. Há uma frase em que penso: estar bem adaptado a um ambiente doentio não é uma medida de saúde. Acho que era isso que éramos, apenas bem adaptados a esse ambiente doentio ao qual você está tão acostumado, com amigos tendo experiências semelhantes que uma menina de 13 anos, alguém tocar em uma menina de 13 anos mesmo, é loucura agora. Tocar em uma menina de 13 anos e dizer que ela está muito gorda é simplesmente tão inaceitável agora. Mas não era naquela época. Não, exatamente. Era normal. A proporção peso corporal e o ciclismo são muito importantes. E ao observar os atletas agora, especialmente as mulheres e também os homens, meu Deus, eles são magros. No esporte profissional, na sociedade, quando olhamos de fora, pensamos que é super glamuroso, que estamos sempre viajando, que temos uma vida incrível, que você vai para as corridas e pode ganhar ou ficar entre os 10 primeiros e coisas do tipo, mas, na minha opinião, o esporte de elite prejudica a saúde. Durante um longo período, nutrimos a idealização do amor duro por parte dos treinadores, como visto nos filmes do Rock. No entanto, é importante reconhecer que existe um limite para esse tipo de abordagem, e seu treinador claramente ultrapassou esse limite, manifestando abusos físicos, emocionais e até mesmo sexuais. Diante desse contexto, qual foi o primeiro indício evidente que você percebeu de que essa relação estava se tornando extremamente tóxica? Bem, foi bastante insidioso. No começo, porque ele começou quando eu tinha 14 anos, com abuso emocional e verbal. Mas sempre no contexto de que isso ia me tornar mais forte, sabe? Porque quando você estivesse na linha de partida, se quisesse ir para o campeonato mundial, você ia se sentir intimidada, sabe? Tem meninas que vão te dizer coisas, vão tentar te fazer chorar, vão te pressionar. E eu meio que acreditei nisso porque aos 14 anos eu não tinha outras imagens ou outros modelos de referência. Porque eu treinava a maior parte do tempo com ele. E então, sabe, durante o verão, quando eu estava competindo com as meninas do meu time, a gente realmente não falava sobre isso. E então, um dia eu estava fazendo, não sei, era inverno, e eu estava fazendo um treino super pesado. Tínhamos essa escadaria muito longa no Mont Royal. Tem uma corrida da UCI para homens em Montreal e eles sobem aquela montanha. Bem, do outro lado tem uma escadaria. Então eu ia lá fazendo repetições na subida, sabe, correndo escada acima e abaixo, talvez a escadaria de 92 degraus. E eu tive um dia ruim. E em algum momento ele me bateu na cabeça e eu estava chorando e ele quebrou meus óculos de sol e tudo. E ele disse, sabe o que? Isso vai te fortalecer. E se você conseguir aguentar meu abuso físico e não chorar e, sabe, apenas aguentar as pancadas, isso vai te tornar uma grande ciclista. E é estúpido dizer agora, mas eu pensei, talvez, porque num ambiente de corrida é como a selva. E, sabe, você vai enfrentar todo tipo de dor física. É o meio que na minha cabeça de 14 anos envolvi isso dizendo, sim, ele está certo. Sabe, ele é meu treinador. Ele deveria cuidar de mim e fazer coisas que fossem boas para mim. Então, começou ali, mas depois desandou bem rápido. Porque eu era boa, eu já estava ganhando. E quando eu tinha 15 anos, bom, eu ganhei o Campeonato Nacional Júnior, então contra meninas 2 anos mais velhas do que eu. E foi então que começou o abuso sexual. Ele disse que estava apaixonado por mim com 41 anos para os meus 15. Se o abandonasse, ele ameaçava suicídio. Ou me mataria e depois a si mesmo. Não se importava. Foi assim que tudo começou e eu não queria ter um suicídio nas minhas mãos. Naquela época não havia o movimento Me Too. Éramos ensinadas que se fôssemos estupradas, provavelmente era nossa culpa. Então, não podia contar a ninguém.
convivia com isso e não queria que ele se matasse, então continuei. Ao mesmo tempo, tinha aquele sonho. Queria ser uma boa ciclista. Lembro de pensar naquela época, vou lidar com as consequências depois. Sabe, eu só vou seguir em frente e isso vai passar, mas nunca passa. Então há uma sensação, e eu sei que isso pode parecer loucura para quase todos, exceto você, de que naquele momento é como se o fim quase justificasse os meios. Estou ganhando corridas, estou progredindo, tenho esse sonho e estou caminhando em direção a ele. Se houver efeitos colaterais, sabe de uma coisa? Eu vou lidar com eles, pois estou seguindo na direção desejada. Você está certíssimo. Era exatamente o que eu pensava naquela época. E as pessoas estavam orgulhosas de mim. Minha família e amigos estavam orgulhosos. Eu estava, como você disse, progredindo. E o objetivo do campeonato mundial, apenas a participação, estava se aproximando. Eu amava meu esporte, amava treinar. E como estava tão isolada? Novamente. Eu não sabia se era normal, se acontecia com outras garotas. Era como se o caminho no esporte como mulher fosse algo que eu não tinha ideia. Então é isso, eu simplesmente disse, ok, vou manter meus olhos no prêmio e todo o resto. Até mais. Eu acredito que a questão do isolamento é fundamental nisso, porque cresci treinando com 4 ou 5 amigos bem próximos, nos encontrando diariamente. Não poderia comprar um par de meias novas sem que todos soubessem. Estavam intimamente envolvidos em cada aspecto da minha vida. Sem esses parceiros de treino próximos, ninguém percebe quando você chega machucado, seja fisicamente ou mentalmente. Você está absolutamente correto. No Quebec, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o ciclismo feminino era extremamente pequeno, com apenas cerca de 5 mulheres de destaque. Quando completei 16 anos, mudei-me para o Arizona para treinar em tempo integral. Naquela época, mal falava inglês e estávamos completamente isolados, sem conhecer ninguém. Meus pais não tinham noção do que estava acontecendo, pois quando voltava para casa, mostrava apenas o meu lado mais positivo para não preocupá-los. Eu não contava com o suporte de ter pessoas ao meu lado diariamente. Era mais como meses separados por longos intervalos. Você nos mudou com 16 anos para longe com um técnico de mais de 40 anos? Yeah. Bem, como isso ocorreu? Eu acho quando eu fiz 16 anos e tinha ganhado, sabe, campeonatos canadenses e tudo mais com 15 anos contra os juniores. Ele decidiu largar o emprego para cuidar de mim em tempo integral, então agora ele precisa de dinheiro. Então, aos 16 anos, foi aí que entrou o EPO, porque ele precisa de dinheiro para pagar as contas. Sempre me ameaçando que, sabe, se você me deixar, eu vou cometer suicídio. E agora, quer dizer, você está encarregada da minha saúde financeira, porque vou perder meu emprego. E se você olhar em volta, não há outras menininhas que tenham um treinador tão dedicado quanto eu sou a você. É por isso que elas não são boas. E ele estava meio certo. As outras meninas tinham treinadores dos clubes e eu estava vencendo elas, então eu pensava, ele deve estar certo. E, de novo, eu tinha medo de apanhar, dele cometer suicídio. Aos 16 anos, descobrimos que eu estava anêmica. A única maneira de tratar anemia é com descanso e injeções de ferro. Ele me disse, olha, Jen, não podemos esperar tanto porque o verão está começando. Isso foi na primavera de 1998. O verão está começando e não tenho salário. Precisamos que você se apresente e consiga patrocinadores. Vou te levar a este médico para tomar EPO, pois minha situação financeira está em jogo. Eu sabia que ao entrar no consultório médico não era o certo, mas com tudo que estava acontecendo na minha vida, eu estava fazendo de tudo.
para ser o menos derrotada possível e para não estar numa situação ruim onde eu sofreria mental, emocional e fisicamente. Então, de certa forma, eu não tinha escolha. Foi então que começou o EPO e no início era apenas para tratar minha anemia. Então, algumas injeções e era isso. Mas, claro, não foi bem assim. Então, quando comecei isso, coincidiu com, bem, agora precisamos treinar o ano todo, porque no próximo ano seremos júnior e você poderá ir para o campeonato mundial. E, sabe, temos que manter essas performances chegando. Então, já que no Quebec, quer dizer, temos 8 meses de inverno e 4 meses de tempo ruim, nos mudamos para o Arizona para eu poder treinar o ano todo. Antes de abordar o Apple, é crucial considerar o contexto da sua saúde mental ao tomá-lo. Morando no Arizona com o técnico em tempo integral, a relação é fisicamente abusiva. Se não atinge os tempos esperados, torna-se mentalmente abusiva e manipuladora. Há também uma relação sexual inapropriada contínua, considerando que você ainda não atingiu a idade de consentimento. Sim, com certeza. Continua acontecendo e eu realmente não tenho escolha. Porque não posso recusar, sabe? Você mora com ele? Sim, em tempo integral. Então você está sendo submetida a esses ataques sexuais diária ou semanalmente. Talvez não diariamente, mas definitivamente fazia parte do relacionamento. E isso, essa foi a parte mais difícil de admitir. Eu pensei que eu morreria com esse segredo. Só em 2021 que decidi abrir o jogo sobre isso, porque ainda está acontecendo no ciclismo, ainda está acontecendo no esporte, e isso tem que parar. E agora tenho a sorte de ter uma vida super saudável. Sabe, fiz 15 anos de terapia para entender tudo. E eu quero que as pessoas, ou quero que mulheres e homens, porque acontece com homens também, como vemos no hóquei aqui no Canadá, que é possível se recuperar disso e ter uma vida positiva depois. Então decidi seguir em frente e superar minha grande vergonha e conforto para compartilhar e ajudar essas pessoas também. Decidi seguir em frente e superar minha grande vergonha e conforto para compartilhar e ajudar essas pessoas. Sim, é uma resposta longa para a sua pergunta, mas estou morando com ele e toda a violência está acontecendo. Isso é pesado, difícil de assimilar. Na mente distorcida dele, ele acredita estar em algum tipo de relacionamento consensual contigo, mesmo que você seja jovem demais para consentir. Não faço ideia. Às vezes me pergunto por que, tão jovem, tive que passar por tudo isso e vivenciar coisas ruins. E também me questiono sobre o que ele pensava durante todos esses anos. Mas afinal, como um homem de 41 anos pode se sentir atraído por uma garota de 15? Isso é loucura. Mas são questões sem resposta para mim. Mesmo que eu imagine vários cenários, não ajudará meu crescimento pessoal. Decidi deixar isso para trás, essas perguntas, pois nunca saberei, perdoarei ou falarei com ele novamente. Não tenho interesse, mas é perturbador. Ele tentou fazer contato. A última notícia que tive dele é que ele ainda mora nos Estados e foi preso por violência doméstica. Então, foi isso. A última coisa que soube dele pelo jornal. Já pensou em mover uma ação criminal? Estou pensando nisso, mas agora, e não vou. A razão é, naquela época, eu nunca imaginei que admitiria tudo. Nenhuma violência, nenhum abuso sexual. Para mim era menos. Eu tinha menos vergonha de ser vista como uma atleta que reprovou num teste de drogas do que uma pessoa associada a um passado de abuso sexual. Então, estava tranquila em resumir tudo ao uso de drogas para melhorar o desempenho. Por isso, nunca pensei em denunciar, para não trazer a história
a realidade. Mas depois eu decidi que tinha energia suficiente para melhorar como pessoa. Assim, direcionei todos os meus recursos, capacidade intelectual e energia espiritual para a cura e me tornar alguém melhor, sem carregar bagagens que não são minhas. Então, me dediquei à terapia. Agora, ao refletir, vejo o quanto seria exaustivo trazer tudo à tona novamente e decidir como proceder, criminal ou civil. E afinal, quanto tempo ele ficaria preso, né? Um mês. Então, estou indeciso. Prefiro confiar que o destino vai cuidar disso. Mas às vezes, quando fico irritado com histórias de abuso no esporte, é claro que penso nisso. E é por isso que, ao avançarmos para este próximo capítulo sobre doping, é uma pílula difícil de engolir. Conversei com atletas no podcast que se doparam, se arrependem e tiveram várias motivações. Mas isso está tão conectado à tortura física, mental, emocional e sexual pela qual passaram. Com 17 ou 18 anos, torna-se difícil falar sobre abusos sofridos, pois está ligado ao uso de EPO que encerrou suas carreiras no ciclismo, algo crucial naquele momento de suas vidas. Sim, você está certo, não pude ir à federação. Because o doping teria aparecido e com o doping eu teria sido suspensa. E naquela época, quero dizer, tem uma equipe de ciclismo. Estou empregando garotas que ganham um bom salário. Então, tem um pequeno emprego. Podem viver o sonho delas de serem ciclistas profissionais. Tenho patrocinadores e obrigações com eles. Não posso trocar de treinador porque ele vai me matar se eu sair ou se suicidar. E então, com outro treinador, se eu não tomar a EPO, como serão minhas performances? Talvez elas caiam. Não faço ideia. Claro que cairiam, mas não faço ideia. Eu não podia ir às agências antidoping, porque a única coisa que eles veriam é o uso de drogas para melhorar o desempenho e eu seria banida. Então, eu estava presa, eu estava naquela prisão, que era uma prisão de gaiola dourada, e não entendia como sair daquilo. Então me leve de volta. Estamos em 1998. É o ano antes de você se tornar a campeã mundial dupla, de estrada e contrarrelógio. Em 99, você é diagnosticada com anemia. Seu treinador apostou tudo, então ele precisa que você faça dinheiro. E você chegou, ou melhor, seu treinador chegou à solução de que o tratamento para sua anemia é a EPO. Você conhece a EPO naquela época? Eu sabia do escândalo da Festina em 1998. E isso pode parecer clichê, mas todos que sabiam do doping, que não eram muitos, pensavam: todo mundo está fazendo. Eles não têm testes para isso. Eu sabia que era errado. Eu não gostava. Eu sentia que estava entrando nessa toca de coelho que ficava cada vez mais estreita. Eu estava me metendo em encrencas com as quais eu realmente não conseguia lidar. Eu não sabia como lidar. O que você quer dizer com encrenca? Bem, é um segredo que não pode ser compartilhado. E você na verdade você é um criminoso no mundo em que vive, porque se você faz algo ilegal na sociedade comum, você é um criminoso. Então, se estou no mundo do esporte e estou tomando EPO, que é proibido, sou um criminoso. Agora sou um criminoso no lugar onde vivo. Estou sendo abusado e meio que não tenho saída. Então, e tudo isso que é com 16 anos. Mas sim, eu sabia. Eu sabia que não era. Sim, eu sabia. Quando o EPO entrou em suas veias, ao refletir sobre sua história, percebi vários momentos decisivos.
Muitas vezes, as pessoas pensam que escolhas conscientes são feitas nesses momentos, mas há circunstâncias que diferenciam as decisões de cada um. Você enfrentou uma situação extraordinária, única em minha experiência. A entrada inicial do Apple em suas veias foi outro momento crucial, como se uma linha tivesse sido definitivamente ultrapassada. Foi como se um novo capítulo se iniciasse em sua vida, repleto de desafios e consequências inimagináveis. Sim, aconteceu. Senti como se tivesse ido para o lado sombrio do esporte e que estava chegando a um ponto no esporte que nunca pensei que chegaria. E isso não me interessava. Para mim, o esporte sempre foi extrair o melhor do meu corpo e, sabe, tentar me divertir ao fazê-lo. Então, parecia muito sombrio e solitário. O programa de hoje é patrocinado pelo Breakaway. Há alguns anos, percebi uma enorme lacuna no mercado para um aplicativo que funcionasse como um treinador de ciclismo no seu bolso. Eu sabia que a inteligência artificial acabaria sendo o melhor treinador do mundo. Passei cerca de 2 anos tentando construir isso, mas infelizmente não deu certo. Desde então, tenho acompanhado de perto o espaço da IA para ver se alguém mais poderia ter sucesso onde eu falhei. O aplicativo Breakaway chamou minha atenção alguns meses atrás por causa de Christian Van de Velde. Sim, o mesmo Christian Van de Velde que levou Forte ao Tour de France é um dos cofundadores do Breakaway. E parece que no Breakaway eles criaram o companheiro de treino de ciclismo definitivo e estão trazendo treinamento de baixo custo para as massas. Você sabe, ouvindo meu podcast, que eu fico irritado quando ciclistas saem para pedalar sem plano, sem objetivo, apenas rodando sem nenhuma meta. Por favor, não seja esse cara. Eu lhe imploro. O aplicativo Breakaway analisa todos os seus dados históricos de treino e cria planos de treinamento baseados em seus pontos fortes e fracos, para que você sempre tenha a sessão de treino perfeita. Eles também têm integrações, o que me deixa muito animado, Whoop e o Anel Oura. O motivo de eu ter abandonado meus dispositivos vestíveis antes era porque os dados não influenciavam meu treinamento. Agora, eles influenciam. Visite roadmantrial.com para obter um teste gratuito de 30 dias. Link na descrição abaixo. Alguém que tenha participado do podcast ultrapassou esse limite? Um dos aspectos mais difíceis foi a extrema paranoia que o acompanhou. É como se, ao ultrapassar o limite, você olhasse ao redor pensando: vou ser pego, os fiscais estão chegando. As pessoas relataram histórias de rastejar pelo chão ao ouvirem uma batida na porta da frente. Você já passou por algo semelhante? Eu estava tão paranoica, Anthony. Ficava analisando os carros nas ruas onde eu estava, apenas para garantir que eu os reconhecia. Se avistasse um carro diferente, eu evitava entrar. Não me sentia à vontade em casa, com medo de ser fiscalizada. Isso também gerava desconfiança com amigos e colegas, sempre assim. Não conseguia relaxar em acampamentos de treinamento. Evitava compartilhar apartamento. Com colegas de equipe por desconfiança. Acabava ficando em outro lugar com meu treinador. Sem contato com as meninas, exceto quando pedalávamos juntas. Antes e depois dos passeios, não me divertia com as meninas. Eles percebiam? Sabiam que, se viessem jantar em minha casa, notariam algo diferente? Sim. Observariam? Quando você viaja, encontra-se em um local desconhecido, sem saber quem pode surgir. Uma batida na porta à noite gera apreensão, mesmo que seja um amigo. Espiar pela fresta da persiana é uma loucura. Torna-se tão abrangente e intrigante. Eu nunca fui viciado em drogas recreativas, mas li muitos livros sobre viciados em heroína, incluindo a biografia de Keith Richards. Ele descreve como, em turnê, sempre buscava heroína, pois não podia levá-la consigo. Essa era sua obsessão. Como conseguir a droga? Para mim não era assim, mas você fica pensando 24 horas por dia. Até mesmo durante o sono. Qualquer barulho te faz pensar: será que é um fiscal batendo à minha porta?
é nisso que a mente se concentra. E você perde tanta coisa na sua vida só por estar focado nisso, não vale a pena. Mas é loucura, pois o ciclismo é seu refúgio, onde você se encaixa, conhece o protocolo e sabe como se vestir. Você é o cara descolado nesse esporte. E agora, com uma simples injeção, você se excluiu da comunidade a qual se sentia conectado. Sim, com certeza, logo. Você ainda faz parte da comunidade, mas só na superfície. Não, realmente se sente parte dessa comunidade. Os pensamentos, emoções e paranoia que você está sentindo me lembram muito. Já senti alguns. Adoro a história de renascimento. Ninguém realmente gosta da história da pessoa que era boa, melhorou, 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 era exemplar, subiu toda a escada e depois ganhou tudo e se aposentou feliz. Não é um arco de história muito interessante. Normalmente é tipo, bom, grande revés. Superou o revés para ter vitória. No podcast, amigos envolvidos em criminalidade descrevem sentimentos semelhantes aos seus. No meio da noite, ouvem um barulho no telhado e pensam: bem, alguém está vindo me matar. Então é louco que uma ação que, no grande esquema das coisas de matar pessoas a assaltos armados, seja bastante trivial, mas provoca toda a mesma paranoia e emoções, simplesmente pelo fato de que você cruzou aquela linha e agora se tornou um criminoso. Sim, compreendo. O esporte é um reflexo da sociedade. Você encontra os mesmos sentimentos, emoções, reações no esporte como na sociedade, onde criminosos podem experimentar na vida comum, não no esporte. Gostaria que as agências antidoping abordassem mais esse tema. Elas se concentram em testes, educação para os atletas sobre o que consomem, produtos, medicamentos, TUIs. No entanto, não há ex-atletas que tenham falhado nos testes trabalhando nessas agências. E acredito que seria relevante ter pessoas como eu que passaram por tudo isso. Também a conscientização e educação para as agências antidoping, pois conhecemos o outro lado. Infelizmente, ainda somos vistos como estranhos, pessoas ruins e dopados. Espero que isso mude no futuro. Eu nunca considero alguém como sendo a pior decisão que já tomou. Se alguém for pego por uma das piores decisões que já fez, não acredito que isso o torne uma pessoa ruim. Se a maioria de nós olhar para dentro em busca da pior coisa que já fizemos e alguém ampliar esse ato para os meios de comunicação exibirem em toda a sua feiura, não acho que qualquer um de nós sairia com uma boa imagem disso. Você está certo. Todos nós temos nossas coisas. Sempre há um período em nossas vidas em que a gente meio que erra. Mas sabe, para mim, minha pior decisão não foi tomar EPO porque não foi uma decisão minha. Acredito que meu pior momento e minha pior decisão foi permitir que meu ex-treinador fizesse todas essas coisas comigo. Porque eu tinha essa intuição, sabe? Eu tinha essa voz interior me dizendo: Jen, você não pode viver assim. Isso não é normal. Mesmo que não perceba, né, se outras garotas passam pelo mesmo, não é normal. Eu sabia disso, mas não ouvi aquela voz. Mas então, como você sai dessa? Quem falhou aqui? Quem bagunçou isso? Cadê os controles e equilíbrios que falharam? Como evitar que a Genevieve passe por isso de novo? E a próxima geração, como evitar o mesmo destino? Sim, é uma ótima pergunta. Eu acredito que atletas e pessoas que passaram por situações semelhantes às minhas devem falar sobre isso e tornar público.
Dessa forma, atletas na mesma situação, ao ouvirem minha história, se houver uma garota de 15, 17, 20 anos, seja ela ou ele de qualquer idade, se ouvirem o que aconteceu comigo e ouve, e sabe que não é normal, percebe os mesmos sinais, os mesmos padrões, esse atleta pode dizer: ouvi a Jen falando sobre isso. Isso provavelmente não está certo. Tenho minhas dúvidas. Então vou pegar o telefone e ligar. Temos uma organização sem fins lucrativos no Quebec chamada Sportaid, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atletas e todo o sistema esportivo do Quebec ligarem e relatarem situações de violência. Eles serão orientados em suas decisões. Acredito que é nosso dever compartilhar, mas é um processo individual. Para mim, levou mais de 15 anos para falar sobre essas questões. Para algumas pessoas pode ser mais longo, para outras mais curto. Mas eu espero, sabe, os profissionais, atletas de destaque, né, como Andrea Agassi e Michael Phelps, abriram-se sobre sua saúde mental, falaram do que viveram. Isso meio que make it more, torna mais normal se sentir assim. Atletas podem buscar recursos para ajuda mais rápida. Se perceberem que até vencedores passaram por isso, faz sentido isso? Acho que o que você está fazendo é muito importante e tem muita gente ouvindo o podcast. Talvez o filho ou filha de alguém esteja envolvido em esportes coletivos como hóquei, futebol ou outro. Estamos todos ocupados e equilibrando tantas coisas, mas é essencial ficar atento aos primeiros sinais. Sem cortar a violência física no início, não sei se avançaria para o nível atual. Muitas pessoas deveriam estar atentas, pois nenhum nível de abuso físico ou mental por parte de um treinador é aceitável. Com certeza. E tem duas coisas. No que disse, quando eu voltei para o Canadá em 2012, e eu comecei conversando com as pessoas, cada vez mais que me conheciam, elas sabiam que algo estava acontecendo. E quase todas me disseram, 90% das pessoas com quem conversei, e ainda mais quando eu revelei minha história de abuso em 2021, todos disseram: nós vimos algo, vimos, você não estava bem, vimos a violência nele, vimos a diferença entre quando você estava sozinha e quando estava com ele, mas não sabíamos o que fazer. Não tínhamos recursos, não tínhamos ninguém para quem ligar. Eu estava inacessível porque o treinador filtrava todos os meus contatos e e-mails, então nada foi feito. Além disso, acho que os pais cometemos o erro de associar um sorriso e um pódio a tudo estar bem. A vitória ou um sorriso não significam que está tudo bem. A vida de atleta nem sempre é verdade. Então, é importante estar atento e é crucial, né? Que quando notamos mudanças em nossos entes queridos, amigo, filho, irmão ou irmã, é crucial abordar o assunto em vez de ignorar, mesmo que tenham sucesso como atletas. Há tantos aspectos trágicos nessa história, mas para mim, como atleta, a pergunta que sempre tentei responder durante minha carreira esportiva, e acho que em grande parte respondi era:
quão bom eu posso ser, e eu alcancei meu limite. Cheguei a um ponto em que pensei, ok, eu não vou fazer parte do circuito mundial. Eu perdi todo o peso, fiz todos os sacrifícios, me estabeleci no exterior, otimizei meu treinamento tanto quanto pude, financeira e mentalmente. Esse é o meu nível, e eu nunca mais vou olhar para os caras do circuito mundial agora no Tour de France e pensar, talvez eu pudesse ser um deles. Não tenho interesse. Como eu vi o que é preciso para vencer 1% dos 1%. Não é para mim. Eu não consigo respirar ou ar o que eles respiram. O treinador não roubou apenas sua juventude e sua inocência. Ele te roubou a resposta para aquela pergunta. Como eu posso ser? Sim, é uma pergunta que tenho feito muito ultimamente, porque, como mencionei, não tenho certeza se falei na gravação, mas decidi voltar a correr em 2021 aos 40 anos, porque o único poder que meu treinador tem ainda em mim ele me roubou a diversão nas corridas com amigos, dando o meu melhor e sendo deixado para trás. A relação entre a dor e não terminar um conjunto de intervalos e sentir-se extremamente orgulhoso de si mesmo porque deu tudo de si. Nunca foi bom o suficiente e isso não me pertence. Sabe, isso pertence a ele e é a fita cassete dele que toca na minha mente. Decidi aos 40 anos reconfigurar meu cérebro e quero fazer. Quero escrever o final da minha história no esporte. Decidi voltar e fazer corridas de gravel. Estou realmente lutando com todas as emoções passadas e os reflexos intelectuais antigos e tudo mais. Mas é um caminho que estou seguindo agora e é extremamente enriquecedor para mim como pessoa. Acho que esqueci o começo da pergunta. Me envolvi na minha explicação. Eu acho que o próximo capítulo da sua vida sim, é isso mesmo. Você está reescrevendo essa história. Sim, nunca sei o quão bom serei. Sempre estou treinando e me dedicando, o que pode ser como um passeio de bicicleta longo ou intervalos difíceis. Agora estou com 41 anos e continuo nesse processo de evolução constante. A recuperação não é mais a mesma. Tenho um trabalho. Não consigo treinar 25 horas por semana ou 25 mil quilômetros por ano. É assim que estou. Treino há 18 meses após 15 anos de vinho e inatividade. Não vou recuperar toda a força de uma vez só. Eu preciso ser paciente e constante. Estou passando por esse processo. Mas isso me irrita. Eu adoraria saber quem eu era como atleta, quem eu realmente era atleta. Naquela época, né, aos 20 anos, e sabe, em esporte 100% era a minha vida, então. Mas sabe de uma coisa? O próximo capítulo também é empolgante, porque é sobre quão bom eu posso ser dentro desse limite que você está construindo para si mesmo. Talvez seja um limite temporal, onde a questão é quão bom eu posso ser, com 10 horas por semana ainda mantendo o frescor para perseguir uma vida pessoal, uma vida profissional. E é um desafio realmente divertido e empolgante, porque vencer tem uma aparência diferente. E eu acho que estamos entrando numa era no esporte onde vencer tem uma aparência diferente. Não podemos dizer que sucesso é alguém que ganha uma medalha de ouro nas Olimpíadas, se o processo de ganhar essa medalha também destrói a saúde mental, a saúde física, os relacionamentos dessa pessoa, porque isso não é sucesso. Então talvez sucesso pareça vencer dentro desse limite. E eu acho que esse é o capítulo no qual você está prestes a embarcar, o que é super empolgante. É isso. Estou tentando ser bom, não o melhor. Estou tentando ser o melhor que posso em várias coisas. Meu psicólogo me disse, há alguns anos, ele disse, Jen, é melhor que você seja 80%. Bom no esporte, bom no seu trabalho, bom como amigo, bom como parceiro, bom nisso e naquilo, do que ser 100% bom em apenas uma coisa, sabe? Sua vida vai ser mais rica. Se você for bom o suficiente para se divertir e se orgulhar de si mesmo e de todas essas coisas, porque seres humanos não são apenas uma coisa. Então eu achei isso super interessante. Sim, é exatamente o caminho que estou seguindo. Mas ao mesmo tempo, sabe, eu adoraria ver uma mudança no nível global e que as pessoas e patrocinadores e organizadores e gerentes de equipe entendessem
que, sabe, ficar em 50 não é bom. Não são sempre. O primeiro, segundo e terceiro que são bons. Não é sempre uma medalha ou um top 5 que são, isso é bom. Pode ser bom por muito tempo. Então, sabe, é isso. O gravel está trazendo esse espírito agora. Porque, tipo, eu quase nem sei quem ganha as corridas de gravel e quase nem me importo. É sobre as histórias pelo caminho, sabe? Talvez o vencedor importe ou o pódio. Mas depois disso, tipo, você chega em quinto. Quem chegou em quinto no Badlands no ano passado? Não faço ideia de quem foi o quinto no Badlands ano passado, mas conheço um monte de amigos que tiveram histórias e experiências loucas no Badlands e memórias que duram a vida inteira. E eu acho que é isso que é vencer. Sim, é isso mesmo, é construir. Explorando suas experiências e descobrindo quem você é. Quem você é após 50 quilômetros e após 200 quilômetros, o que pensa? Como enfrentará desafios ou quando tudo vai bem? Como se sente ao desabar por falta de comida? O que fará? Então, é realmente uma... Gosto de dizer que sou o meu próprio pequeno experimento científico pessoal e quero me colocar em tantas situações quanto possível para descobrir todas essas coisas sobre mim. Para mim é divertido, é um quebra-cabeça. Nem sempre é simples ou fácil, mas é algo que eu gosto. Então é isso que estou buscando. E é exatamente por isso que escolhi pedalar em estradas de Cascalho. Mais do que a cerveja, claro, a cerveja no final. É a aventura, é vivenciando uma jornada, não só pedalando 3 horas para vencer uma corrida. Estamos a caminho dos Badlands no final da temporada. Como se sente em desvendar esse quebra-cabeça para seu experimento científico pessoal? É um enigma para resolver. Não tenho certeza de como treinar ou me preparar. Estou improvisando. Não faço ideia. Não tenho experiência em esportes de ultra resistência. Eu tenho o prazer em fazer isso com uma das minhas melhores amigas, Lynn Bessette, que é no Canadá, provavelmente a melhor atleta de esportes de resistência que temos no país. Ela tem muita experiência em eventos de ultra resistência, raids de aventura, corridas de longa distância, competições de ciclismo longas. Vamos nos unir para isso. Mas até agora, quero dizer, acabamos de voltar de uma aventura de 2 semanas na França, porque alguns dos nossos amigos em Quebec estão organizando um evento de resistência de 500 quilômetros. Evento de resistência. E será o 4º ano deles. Feito em Quebec, querem organizar um no sul da França no próximo ano. Fomos testar o percurso. Minha forma física claramente não está no nível dela. Ela é muito rápida e resistente, poderia pedalar o dia todo, sem dormir, ao contrário de mim. Estou percebendo que consigo pedalar com força e rapidez por 6 a 8 horas. Garota que eu consigo pedalar com força e rapidez por 6 a 8 horas. Mas eu gosto de voltar para casa, preparar uma boa refeição para amigos e tomar uma taça de vinho. Isso não diminui o valor de o atleta que estou me tornando como ciclista de ultra resistência. Então, temos uma curta distância. Uma distância entre a condição física dela. Então, meu objetivo agora, até o Badlands, é aperfeiçoar minha forma para poder estar o mais próximo possível dela, para que ela não tenha que esperar por mim. O dia todo, todos os dias no Badlands. Então, sim, é um pouco assustador, eu diria, mas muito empolgante. E agora tenho 3 meses para ajustar todas as pequenas peças do quebra-cabeça que posso e aquelas sobre as quais tenho controle. Mas sim, estou meio que improvisando. Volte e ouça meu podcast com Lael Wilcox. Faz alguns meses, mas Lael fala sobre sua preparação. Nossa, ela é incrível. Ela ganhou a categoria feminina no ano passado e ela é simplesmente uma estrela do rock. Ela comenta sobre tirar cochilos de 7 minutos e depois pedalar por mais 12 horas. E ela é louca. Tipo, ela foi tirar um cochilo, então ela pedalou por acho que cerca de 18 horas e depois disse, tá bom, estou cansada, preciso dormir. Então ela encostou na beira da estrada, nem tirou o capacete, deixou até o capacete e os óculos escuros, programou o despertador para 45 minutos depois, acordou 7 minutos depois, disse que se sentiu revigorada, então pedalou por mais 18 horas de novo.
Meu Deus, você é uma estrela do rock, Lael. Sabe, isso não tem muito a ver, mas as únicas vezes que eu tirava essas sonecas era quando eu trabalhava na indústria de restaurantes e fechava o lugar lá pelas 4 da manhã e tinha que trabalhar no brunch na manhã seguinte e precisava estar lá às 7. Eu mantinha toda a maquiagem que tinha no rosto, nem trocava de roupa. Eu colocava o despertador e dormia assim, e depois acordava e voltava ao trabalho. Mas, não tenho certeza se conseguiria fazer isso depois de um dia de 18 horas na minha bicicleta. Vamos ver. Jen, obrigado. Sua história é crucial. Este podcast será amplamente compartilhado, pois muitos sofrem abuso físico, mental ou sexual no esporte. Sua narrativa alerta a ficarmos atentos a esses sinais, mesmo em meio à correria do dia a dia. Obrigada por me receber, Anthony, e por me proporcionar esta plataforma para alcançar um número maior de pessoas, não apenas no esporte, mas também no ambiente de trabalho, nas relações pessoais ou com amigos. É fundamental compartilhar, por isso é muito significativo para mim que você tenha reservado um tempo para conversar comigo nesta manhã. Te vejo no Badlands. É isso aí, nos vemos lá. Se gostou desse episódio, clique aqui para outra conversa que vai adorar. Não se esqueça de se inscrever.